Olá pessoal, eu sou o Daniel Vilela e esse é mais um episódio do nosso podcast ou videocast, como você quiser, Piqui Melhor que Sushi. Aqueles que nos acompanham já sabem que a gente trata aqui sobre a boa política, sobre o poder transformador da política. Quem nos segue, não segue ainda, passe a nos seguir nos nossos canais aí. Estou aqui ao lado do Zé Frederico, não é isso, Zé? É isso, Daniel. Oi, pessoal. A gente está aqui animado para gravar mais um episódio do Piqui Melhor que Sushi. Agora no podcast Spotify, então se está correndo, está dirigindo, pode escutar o nosso programa. E a gente, como o Daniel falou, vem para cá para discutir a boa política. A política não é ruim necessariamente, ela pode ser boa. E a gente sempre traz convidados e convidadas. Trouxemos já o Renan, que está tocando a educação do Rio. Trouxemos a Nicole, que quer ser a primeira goiana astronauta, a primeira brasileira astronauta. E hoje também vai ser um episódio muito especial. Pessoal, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Leite, né? E ele é muitas coisas. Mas, antes de tudo, é o governador mais jovem da história do Rio Grande do Sul e hoje o mais jovem governador do país. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. O Eduardo nasceu em Pelotas, onde foi vereador e prefeito por um mandato. Eduardo Leite tem sido elogiado como gestor, entre outros feitos, por ter conseguido realizar um difícil ajuste fiscal no Rio Grande do Sul. Ganhou as manchetes, recentemente, por se declarar gay, mas faz questão de enfatizar que isso não pauta a sua política e a sua gestão, que é um governador gay e não um gay governador. Concordando ou não com ele, é um sujeito de ideias próprias e com muita ambição política. Seja muito bem-vindo, governador Eduardo Leite. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente, tá? Prazer é meu, obrigado Zé Frederico, obrigado Daniel, prazer estar aqui conversando com vocês. Eduardo, esse é um programa para falar da boa política, né? E é interessante como você começou na política muito cedo, né? Muito jovem, e aí primeiro como vereador em Pelotas, depois prefeito, nós vamos falar sobre isso hoje aqui, né? E acho que uma coisa que talvez quem está nos assistindo e vai estar nos ouvindo quer saber é como é que é ser um governador tão jovem? Então, inclusive, é possível que você tenha seus auxiliares, secretários mais velhos que você, né, no dia a dia, ou bem mais velhos, né? Isso afeta a sua maneira de liderar? Quais são os desafios? Você é desafiador? Quais são os desafios de você ser governador e ser tão jovem assim? E como foi ser prefeito bastante jovem também, né? Pois é, eu assumi a prefeitura com 27 anos. E fui fui mais jovem prefeito da história da cidade, um dos mais jovens aí, especialmente considerando as cidades de médio e grande porte, né? Pelotas é a terceira maior cidade do estado, são 350 mil habitantes, e sempre tive que enfrentar esse estigma, né? Assim, não, mas não é a vez dele ainda, não, mas não é agora, é muito jovem, ele pode ser depois. Eu disse, olha, eu não considero que ser jovem me torne melhor do que ninguém. Eu nunca tentei me vender, só vota em mim porque eu sou jovem. Acho que é uma característica, não é necessariamente uma qualidade, embora eu acho que, né, é uma característica que pode ser considerada como um atributo para que alguém eventualmente vote. Mas votar porque é jovem, eu conheço muita gente jovem que faz política velha, tanto quanto conheço gente de mais idade que faz política de maneira arejada, moderna. Não é sobre a idade, portanto. Agora, não admito que coloquem a idade como algo que me faça pior do que os outros, né? Essa sim é uma questão que eu sempre salientei. Eu gosto de política desde muito cedo, me envolvi com atividades em organizações não governamentais, né? Trabalhos na periferia, quando eu era estudante de direito, dava aula em escolas na periferia em Pelotas, em projetos da faculdade. Isso foi me gerando uma vontade de participar mais ativamente, concorri a vereador lá com 19 anos, me tornei secretário municipal aos 20 anos, né, vereador aos 23, presidente da Câmara aos 25, prefeito aos 27. Então, em tudo que eu acabei sendo o mais jovem, vamos dizer assim, né? O mais jovem vereador, o mais jovem presidente da Câmara, o mais jovem prefeito, o mais jovem governador, pelo menos, dos últimos tempos. E eu acho que a legitimidade que o voto popular me conferiu sempre me ajudou muito, né? A poder lidar com os questionamentos
feitos. Eu tenho, de fato, uma equipe que é toda de secretários mais velhos do que eu. Tinha um secretário que era mais jovem, né, que é um deputado federal, o deputado Covatti Filho, era meu secretário de Agricultura, mas ele voltou para o Congresso e deixou a secretaria. Eu brincava que eu chamei ele, justamente eu precisava ter alguém mais novo que eu no governo, né? Então chamei a ele, mas eu sempre me senti respeitado mesmo com a pouca idade. Acho que é sobre a gente saber que também que as soluções não estão todas com a gente, né? Um dos pontos que eu chamo a atenção é que a nossa capacidade política, especialmente no executivo, tem de ser, claro, de nos apropriarmos dos assuntos, buscar, ler, aprimorarmos a nossa capacidade de gestão com base nos estudos, né? Eu estudei, fiz mestrado, embora não tenha conseguido concluir por conta da atividade política, em gestão e políticas públicas, fui estudar no exterior, na Universidade de Colômbia, sobre gestão pública. Sempre gostei de me aprofundar assim, em estudos e fazer cursos para melhorar minhas habilidades e competências em termos de gestão, para poder liderar o governo. Agora, você tem que saber que tem que se cercar de pessoas melhores do que a gente. E nem sempre é assim, né? Parece meio elementar. Tipo, eu quero ter um secretário de educação que seja melhor do que eu, né? Que possa fazer um trabalho de educação bacana, não sei, na área do transporte, na área da saúde, na área da fazenda. Às vezes, alguns políticos querem se cercar de gente que é menor, porque talvez menor do ponto de vista de capacidade, para não se sentir ameaçado, né? Eu acho que a gente tem que saber liderar uma equipe e não nos acharmos nem mitos e nem salvadores da pátria. É sobre reconhecermos a nós mesmos como cidadãos, nos capacitarmos para liderar e juntar uma equipe boa para fazer a diferença na vida da nossa comunidade. É isso aí, governador. Discurso já entusiasmante aí para quem quer ser presidente da República, viu? Mas eu estava te ouvindo aqui e lendo um pouco da sua história como vereador. A política tem algumas coisas assim com dinamismo muito interessante, né? Você se candidatou a primeira vez a vereador, acabou não sendo bem sucedido, mas depois algumas portas se abriram que foram positivas para que você pudesse ganhar a eleição. Depois acho que você se candidatou a estadual no meio do mandato de vereador, não foi bem sucedido, mas graças a isso acabou se tornando presidente da Câmara e depois veio a ser prefeito, né? E muito bacana te ouvir aí a sua humildade de reconhecer, e acho que isso é fundamental para um político ser bem sucedido, reconhecer essa humildade e buscar estar sempre se preparando, sempre buscando conhecimentos, e eu tenho certeza que aliado aí a um destino, as coisas vão acontecendo, né? E assim, fazendo uma pergunta aqui... Uma coisa que é super importante, né? Porque imagino que alguns jovens estejam nos assistindo aqui e pensam, pois eu tenho vontade, mas aí não tenho certeza, mas aí não vai dar certo, mas não vou conseguir me eleger. Eu digo, gente, faz parte do processo. Eu concorri a primeira vez a vereador e não me elegi. Depois concorri a deputado estadual e também não me elegi, né? Mas tudo isso foi fortalecendo a minha presença, né, para ser reconhecido pelas pessoas e ocupando espaço que depois me ajudou nas minhas eleições. Então, faz parte do processo. A gente, né, perde, ganha, mas a gente não pode deixar de participar e buscar fazer a parte da gente. Então, quem tem vontade, né, não precisa ter medo sobre não vai ser eleito, não vai dar certo. Não, faz do jeito certo, da maneira limpa, correta, participa, né, e oferece o seu nome. Bom, pode dar certo, pode não dar, mas se tem vontade, não deixa de participar. Sem dúvida. Já entrando aqui numa pergunta, governador, eu tinha até combinado com o Zé aqui a gente separar em 3 etapas aqui o nosso bate-papo. O primeiro, a época da prefeitura, o segundo, o governo, e terceiro, o futuro, aí, esse figurino de presidenciável agora. Quando prefeito, qual foi o grande projeto que você traz como recordação, como grande caso de sucesso como política pública que você teve lá em Pelotas? Prefeito é uma coisa assim que encanta, né? Porque a gente lida lá na ponta com a cidade em que a gente se reconhece, né? O chão da gente, onde estão
afetos, onde estão a nossa família, o amigo, os amigos, os lugares que a gente circula, tem tanto significado, né? E além disso, cuida desde a zeladoria, cuidar da praça, da avenida, fazer pavimentação, obras que melhoram os locais em que todo mundo circula. E, de outro lado, serviços públicos, de saúde, de educação. Então, eu citaria, assim, 3 coisas, né, que me ocorrem agora, desde as obras de infraestrutura, a gente conseguiu um volume de recursos de investimentos em infraestrutura para duplicar avenidas, fazer corredor de ônibus, ciclovias, né, mudar a cara da cidade do ponto de vista urbanístico, e isso afeta a qualidade de vida da população, circulação das pessoas, né, a autoestima da cidade. Essa questão da zeladoria ela é muito importante para a autoestima das pessoas. Na educação, a gente reformou e ampliou todas as escolas de educação infantil do município, colocamos uniforme escolar, computadores, laboratórios de informática nas escolas, com internet rápida e com sistemas de informática, com sistemas de aprendizagem, porque não adianta só colocar computador e depois o computador não funciona porque a rede elétrica não está boa, porque a internet não funciona ou porque não tem softwares de aprendizagem acoplados. Então, a gente pensou justamente o pacote completo, contratamos os sistemas, capacitamos os professores, colocamos a internet rápida, reformamos a rede elétrica das escolas e colocamos os laboratórios de computadores para serem utilizados para aprendizado da matemática, da língua portuguesa, com sistemas, softwares de aprendizagem, de ensino reconhecidos. Como eu disse, aumentamos as vagas de educação infantil, reformando e ampliando todas as escolas, deixando elas com qualidade de rede privada lá na cidade. E um que me toca muito sempre é que a gente criou um centro de atenção ao autismo, aos autistas em Pelotas, que virou uma referência. Eu era vereador e começamos a receber na Câmara de Vereadores mães e pais de autistas que estavam assim desesperados porque não havia um local para atender os seus filhos. E a criança autista demanda muita atenção, né? Uma criança que precisa constantemente estar atendida, né, sob os cuidados de alguém. Então, os pais e as mães, né, especialmente as mães, que são as que seguram a bronca para valer, sofrendo muito, muito ansiosas com aquela situação. E eu assumi um compromisso com elas de que a gente ia viabilizar um centro de atendimento para os filhos dela. Eu já comecei a trabalhar por aquilo quando eu era vereador. Aí acabei virando prefeito e ajudei a tirar do papel e fazer o primeiro centro de atenção autista. A gente pensou que ia atender 100 crianças, terminou o governo já chegando a 300 e hoje tem 600 crianças e jovens sendo atendidas porque a cidade virou uma referência. E aquelas, então tem atendimento de terapia ocupacional, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta, enfim, um atendimento completo para aquelas crianças, associado ao que a gente fez nas escolas de capacitação de professores para lidar com a educação especial. E aí aquelas mesmas mães que eu encontrava que estavam angustiadas, né, ansiosas pela situação dos seus filhos, é muito bacana de reencontrá-las até hoje e elas me contarem com alegria, com uma emoção até, o quanto que os filhos delas evoluíram de lá para cá, né, por causa do centro que a gente criou. Então, isso é muito bacana. Agora a gente está até criando um programa estadual para centros de referência de atendimento ao autismo distribuídos no estado. É um programa para atender crianças e jovens com o transtorno do espectro autista em 7 centros macro-regionais e 30 centros micro-regionais que vão ser financiados pelo Estado para atenção a essa população. Então, é muito bacana porque a gente vê assim, o quanto que a política ela pode tocar na vida das pessoas para melhor, quando é bem feita, e que é um canhão de transformação. Quando ela é bem feita, ela toca na vida de muita gente, né? Por isso que é importante a gente participar da política, porque ela também, quando é mal feita, aí ela vai tocar em muita gente, na vida de muita gente, para pior, né? Se a gente faz bem feito, a gente toca na vida das pessoas para melhor. E o nosso programa é nesse sentido, viu, governador? Acho que você fez um grande propaganda, é falar sobre a boa política, né? O poder de transformação que ela tem quando é bem feita, né? Isso que a gente não pode ficar negando a política e as pessoas não podem negar, tem que entender e tem que participar, como você disse também aí, mesmo às vezes enfrentando dificuldades para ganhar ou não. E aí, Zé? Não, isso mesmo. Eu queria fazer 2 comentários rápidos sobre isso. Primeiro, você falou de cidade com muita paixão, né?
E eu me identifico muito com isso, Daniel. Quando a gente pensa em política pública, que o governador falou que é um canhão, né, na cidade você vê a política pública ali, né? Ela aparece, materializa, você vê ela atingindo as pessoas. Eu acho que é um negócio muito, muito bacana. E esse ponto que você perguntou, Daniel, e o governador respondeu, o Eduardo, sobre essa questão do jovem querer ser político, querer ir para a política, não desistir, né? Às vezes não dá certo numa campanha, depois dá na outra. Fazendo uma pequena propaganda, né? Eu e o Eduardo, a gente foi selecionado para conversar com o Obama, né? Em 2018, eu, ele e mais alguns jovens, né? E é legal porque o Obama perdeu a eleição também, né? Ele perdeu uma eleição, depois ele virou senador, foi um negócio super, super, assim, interessante. E eu falo isso para fazer uma pergunta para você, Eduardo. Você entrou novo na política, eu imagino que você tenha tido referências. Você pode contar para a gente referências que você tinha, pessoas, homens públicos, mulheres públicas, que você tinha como referência, ainda tem, e que de alguma forma te inspiraram? Não, claro, acho que é super importante, né, a gente ter essas referências. Eu comecei com as referências dentro de casa, né, porque meus pais são professores universitários e a minha mãe era professora de ciências políticas na Universidade Federal de Pelotas e o meu pai, ele era professor de Direito, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e tinha sido secretário municipal de Educação lá em Pelotas, então tinha uma participação política também, assim, embora não fosse político, né? Eu não sou assim um herdeiro de um capital político do meu pai, embora ele tenha tido participação política. Começa por aí as referências. Observei lá quando era adolescente, né, as eleições de Fernando Henrique Cardoso, que considerava um bom exemplo, e o Mário Covas também, que era governador de São Paulo. Eu gostava muito do estilo do Covas, assim, eu me lembro de um episódio que o Covas tinha uma greve de professores em São Paulo, e os professores estavam todos manifestando na frente da Secretaria de Educação, e aí ele vai lá para uma reunião na Secretaria da Educação e ele insiste, a equipe deles, não, vamos entrar pela garagem, pelos fundos. Eu disse, negativo, vou entrar pela porta da frente, não vou entrar, não sou governador de entrar pela porta dos fundos. Aí foi, atravessou aquela multidão recebendo ataques de todas as frentes. Diz que na saída depois da secretaria, disse, bom, agora governador, vamos sair pelos fundos. Diz, não, vamos sair pela frente de novo. Saiu pela frente. Ele era o estilo assim, né, de enfrentamento. E não só nesse episódio, né, o enfrentamento que ele fez lá no regime militar, um discurso que ficou icônico, né, foi importante no Congresso. Então, assim, referências nacionais importantes, mas eu diria, assim, referências atualmente, o próprio Obama, você falou, acho que é uma referência. Eu acho muito bacana a gente observar exemplos jovens, assim, de gestores internacionalmente. A Jacinda Ardern, por exemplo, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, acho que é uma bela referência assim, de uma gestão feita por uma primeira-ministra jovem. Ela tem 42 anos, enfim, e é, sem dúvida nenhuma, um exemplo, até no próprio enfrentamento da Covid, em outros episódios que foram bastante críticos aí na Nova Zelândia, mas você tem Justin Trudeau no Canadá, você tem o próprio Macron na França, né? Você pode discordar, concordar, mas são pessoas que fogem ao estereótipo dos políticos tradicionais e que estão ocupando espaços aí pelo mundo e que eu acho que podem servir também de inspiração, especialmente nesse momento que eu estou vivendo aqui no Brasil, né? São disruptivos politicamente, usando um vocabulário jovial aí, né, atual. Exatamente. Zé, vamos entrar já no governo, porque eu sei que o governador tem o tempo dele aí bastante otimizado. Governador, aqui em Goiás, e acho que o Brasil inteiro viveu aí durante muito tempo essa história das dívidas externas, o problema fiscal dos estados. Eu, quando deputado, e estava comentando isso com o Zé, nós aprovamos lá o regime de recuperação fiscal, esse famoso RRF, né? E eu me lembro muito bem que o seu antecessor, o governador Sartori, ficava lá sempre perto da nossa bancada acompanhando atentamente. Acho que ele foi talvez o governador, junto com o Pezão do Rio,
que mais se dedicou nessa discussão, e quando da aprovação, ele disse para nós lá dentro do plenário o seguinte: olha, aprovado do jeito que está aí, eu não vou aderir, isso é muito ruim para o Estado, isso é muito prejudicial, e acho que não deveria ser assim, fez as considerações dele que não foram atendidas. E isso acabou se concretizando, né? O Rio Grande não aderiu, só o Rio de Janeiro, me parece que não foi algo bem sucedido. Nessa legislatura aprovaram aí o Plano Mansueto, né, que já era teoricamente um pouco melhor. E por fim, aqui em Goiás, houve aí uma decisão do Supremo que juntou o que havia de positivo no primeiro modelo de regime e o que havia de positivo no Plano Mansueto, concedeu ao Estado e tirou tudo que era prejudicial. E foi algo assim muito benéfico para o Estado, aparentemente, né? Eu sei que vocês não aderiram a esse regime e tomaram aí as decisões antes de qualquer discussão, de qualquer aprovação de plano lá no Congresso, né? E me parece que bem sucedido, pelo que a gente lê e acompanha daqui. Eu acho que era importante você dizer isso, porque, independente de questões ideológicas, não tem como um Estado, um país dar certo se não tiver em boas condições fiscais, se não tiver em condições aí de capacidade de investimento para executar os seus projetos, né? E acho que tem se tornado uma referência o Rio Grande do Sul e, sem dúvida, será uma referência para você que busca aí hoje pleitear uma candidatura presidencial, porque fez o seu dever de casa como governador, né? Daniel, acho que é bem importante a gente trazer assim a situação fiscal do Rio Grande do Sul, né? Segundo o CLP, lá o Centro de Liderança Pública do Luiz Felipe Dávila, faz levantamentos com apoio da Tendências Consultoria e da Economist Intelligence Unit para avaliar o que eles chamam lá o ranking da competitividade dos estados sobre diversos aspectos, entre eles o pilar da solidez fiscal. E o Rio Grande do Sul aparece na última posição, né, de acordo com o último ranking, com dados ainda antigos. 27º em solidez fiscal, por conta desse desequilíbrio monumental nas contas que se produziu ao longo dos anos. O Estado gastando mais do que arrecadava, com um endividamento alto, um déficit previdenciário gigantesco e uma dívida com a União que se tornou muito difícil de honrar. Aí o Estado conseguiu uma liminar junto à Justiça para suspender o pagamento da dívida. É importante a gente lembrar que o regime de recuperação fiscal, ele não é a adesão ao regime de recuperação fiscal o que recupera o Estado. A adesão ao regime de recuperação, ela é um acordo entre credor e devedor, em que o credor aceita a suspensão do pagamento da dívida, desde que você prove que vai tomar medidas para se reorganizar e conseguir voltar a pagar. É mais ou menos isso. Então, a União diz, ok, eu vou aceitar que você não pague a dívida por um período, você vai voltar a pagar nessas condições, mas você tem que me provar que está fazendo a lição de casa. O que a gente fez, independentemente da adesão ou não, a gente começou a fazer a lição de casa. A gente começou a fazer o que precisava ser feito. Então, a gente entrou no governo e aprovou as privatizações de companhias. Independentemente de não ficamos esperando, vamos negociar para ver se é assim e tal, para depois discutir. Vamos fazer, tem que fazer as privatizações. E a gente acabou de fazer a privatização da companhia de transmissão de energia, companhia de distribuição de energia, ainda temos a companhia de geração e a companhia de distribuição de gás. Estamos discutindo também a privatização da nossa companhia de saneamento aqui no Estado. Depois nós vamos discutir as reformas nas estruturas da máquina pública, especialmente nas carreiras dos servidores públicos e na Previdência. Medidas duras, antipáticas, difíceis, né? Porque você trata sobre o plano de carreira dos professores, o plano de carreira dos policiais, tudo meio ao mesmo tempo. Duro, mas eu sempre disse, não tem solução simpática para uma situação dramática. O Estado precisava rever essa estrutura que gerava uma folha de pagamento com um crescimento vegetativo, né? Ou seja, independentemente do governador contratar ou dar aumentos, a folha aumentava anualmente, porque tem aumentos automáticos nos planos de carreira, né? Completou 3 anos, 5% de aumento, completou 15 anos, 15% de aumento, e assim outras vantagens e benefícios que iam se incorporando. Isso precisava ser revisto. A gente fez essa revisão e gerou para o Estado a redução da despesa com a folha no ano passado, com a folha de pagamento, de 700 milhões de reais. Ou seja, não só a folha não cresceu no ano passado, como cresceria pelo chamado crescimento vegetativo, o crescimento pelos aumentos automáticos,
Não só ela não cresceu, como ela diminuiu 700 milhões de reais. Esse ano a nossa economia vai ser de 1 bilhão de reais. E no ano que vem perto de 1 bilhão e 300, totalizando entre 2020, 2021 e 2022, 3 bilhões de reais que o Estado vai ter economizado na folha por conta das reformas que nós fizemos. Aí o Estado começou a voltar a pagar as contas em dia. Desde o ano passado, o Estado ficou quase 5 anos sem conseguir pagar os servidores na data certa. Desde o final do ano passado, o Estado está pagando os servidores na data certa, está pagando todos os hospitais, serviços de saúde que não estavam sendo pagos em dia. O Estado, desde o início do nosso governo, a gente voltou a pagar hospitais, municípios com os atendimentos em saúde todos em dia, e ainda estamos pagando dívidas que foram deixadas nessa área, né? Dívidas com os hospitais, dívidas dos programas de saúde mantidos pelos municípios e que o Estado cofinancia, tudo está sendo pago, recuperado. E ainda estamos abrindo espaço para investimentos no Estado. A gente investia cerca de 130 milhões de reais por ano nas estradas e pulou agora para 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos, porque a gente tem as receitas das privatizações e não precisamos usar as receitas para pagar os passivos, porque a gente já está conseguindo equilibrar as contas com as reformas que a gente fez. Agora, a adesão ao regime de recuperação fiscal é ainda uma meta para o Estado, porque como a gente está com a suspensão das dívidas por liminar, o Estado não consegue voltar a pagar de uma hora para outra o valor dessa dívida. A gente vai ter que aderir para poder fazer o processo da transição que vai restabelecer o pagamento da dívida ao longo dos próximos anos. Mas isso, né, se prenuncia aí ser algo confortável e que o Estado consegue atender e cumprir, porque a gente já foi tomando as medidas, independentemente da adesão ou não, para fazer a recuperação fiscal do Estado. Agora, é importante, só para concluir aqui, Daniel, lembrar que ajuste fiscal não é fim em si mesmo, né? É uma condição para que o Estado consiga ter fôlego, capacidade financeira para financiar os serviços que mais são importantes para a população. Então, eu não entrei no governo para ajustar as contas do governo. Eu entrei no governo para atender a população com serviços. Preciso de contas ajustadas para fazer isso. É graças a esse ajuste de contas que a gente está fazendo que eu consigo chamar novos servidores para a segurança pública, fazer investimentos na área da segurança, investir em estradas, investir em construção e reforma de hospitais, coisas que o Estado não estava conseguindo fazer e que a gente consegue fazer porque as contas estão em ordem, o Estado recuperou a credibilidade, consegue ter condições de pagar esses serviços e esses investimentos e assim melhorar a vida das pessoas. E um comentário rápido, né, governador, imagino que tenha sido muito duro fazer isso. Agora nos parece que teve uma iniciativa grande de quebra de privilégios, né? Aí você citar 2 exemplos, o senhor pode confirmar para a gente, você pode confirmar para a gente, que conseguir colocar os militares na reforma da Previdência, o que o governo federal não conseguiu fazer, e uma questão de você tirar privilégio de juízes, por exemplo, e jogar para professores, né? E aumentar o salário de professores. Então, essa questão, acho que é algo bem importante e difícil, né? A gente fez as reformas que a gente fez aqui, elas serviram para todos os poderes, isso é bastante importante, porque como a gente formou uma maioria consistente na Assembleia, a gente optou por um caminho de colocar na Constituição estadual as vedações a determinados tipos de benefícios e vantagens, e isso serviu então para todos os planos de carreira de todos os servidores de todos os poderes. Ou seja, vantagens temporais que se acumulavam, incorporação de gratificações que eram levadas para as aposentadorias, estão vedadas na Constituição. Então, no plano de carreira do servidor do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o que disser em contrário a isso virou inconstitucional e não pode ser feito. Como você falou, a reforma da Previdência, para os militares, a gente optou por fazer um caminho de isonomia com os servidores civis, com os mesmos percentuais de contribuições, com as mesmas alíquotas de contribuição. Reconheço assim o trabalho da nossa Polícia Militar, é bastante qualificada a nossa Brigada Militar, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. Os indicadores são admiráveis assim do que a gente está conseguindo, redução pela metade dos roubos de veículos aqui no estado, caiu pela metade nos últimos 2 anos o roubo de veículos, homicídios caíram mais de 35%, assaltos a banco caíram mais de 70% aqui no estado, né, graças à qualidade das nossas polícias e da nossa Polícia Militar. Mas, sempre com muito diálogo, a gente deixou claro, não dá para fazer com você, eu dizia para eles, não adianta eu querer recompensar o risco de vida de vocês
gerando uma situação insustentável que vai acabar colocando a vida de vocês ainda mais em risco, porque o Estado não vai conseguir investir na segurança pública e vocês vão ficar mais em risco ainda. Vocês precisam de um Estado saudável para que eu dê para vocês a estrutura necessária, a reposição de efetivo, armamentos, carros blindados que a gente está investindo agora, né? Toda viatura adquirida para a polícia é semi-blindada para proteger mais os policiais. Eu preciso de dinheiro para fazer isso. Então, não adianta remunerar o risco de vida de vocês, colocando ainda mais a vida de vocês em risco, porque o Estado vai ser um Estado precário na segurança de quem faz a segurança. E até na questão previdenciária, né? Se não for sustentável, depois você não vai pagar aposentadoria para eles também quando É tiverem. evidente, né? Então, a segurança que vocês querem para si e para suas famílias não vai existir, porque o Estado não vai colapsar. Mas, governador, já entrando aqui na nossa terceira etapa aqui da parte do futuro aí, do seu projeto presidenciável, uma das bandeiras que você sempre teve aí nas suas candidaturas majoritárias é essa questão da não reeleição, né? De repente você vira presidente aí, por uma ironia do destino, um presidente do PSDB institui a famigerada reeleição no Brasil e quem sabe um presidente aí do PSDB dá um passo atrás e faz com que a gente possa avançar nesse sentido. Agora, o que eu acho que é um grande argumento na defesa do fim da reeleição é exatamente poder tomar as medidas necessárias, como você tomou quando prefeito, como você tem tomado aí como governador. Essa vai ser mais uma bandeira agora nesse projeto de candidatura presidencial? Sem dúvida, Daniel, até porque eu acho que é estratégico. Assim, o que o país mais precisa nesse momento? O Brasil precisa de um governo que traga a serenidade, o bom senso de volta, né? A sensatez, o equilíbrio, a moderação. E que coloque o foco do trabalho em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Né? O Brasil tem problema demais para perder tempo e energia atacando as pessoas. E é o que mais se vê no presente. É um que ataca o outro, é o nós atacando eles atacando a nós, e fica nessa uns contra os outros, e a gente não sai do lugar. E aí o que acontece? Se a gente consegue, como eu espero que a gente consiga no ano que vem, eleger um candidato que fure essa polarização que aí está colocada nesse momento, e se ele for um candidato, um virtual candidato à reeleição, ele no dia 1 passa a ser atacado por bolsonaristas e por lulistas. E aí fica mais difícil de governar. Não ser candidato à reeleição é um jeito de dizer, olha, vocês querem ter o protagonismo de vocês retomado? Tudo bem, vocês vão ter a oportunidade lá na frente. Então, não se preocupem comigo, me deixem governar, nós vamos focar em atacar os problemas, fiquem vocês aí se atacando se vocês quiserem, a gente vai focar em atacar os problemas que atingem a população para melhorar as condições econômicas, o emprego, os serviços públicos e um melhor arranjo político institucional no Brasil, que é fundamental para que a gente institucionalize e perenize essa sobriedade, esse equilíbrio no país. Então, acho que não só porque eu acredito que a reeleição acabou sendo mal assimilada no nosso sistema político eleitoral brasileiro, como eu acho que, especialmente nesse momento político do Brasil, é mais do que conveniente, é desejável que o próximo presidente da República seja, para trazer a estabilidade, não seja um gerador de instabilidade, porque interfere nas perspectivas políticas, né, das grandes forças que estão aí postas e que estão causando esse tumulto todo na política brasileira. Inclusive, Eduardo, você respondeu já um pouco a pergunta, né? Eu ia fazer o que mais te preocupava no Brasil hoje, né? E você já trouxe aí parte dessa resposta. A gente tem o problema, né? O que preocupa? Tantas coisas que nos preocupam, né? O desemprego, a miséria, a questão sanitária, mas acho que o que preocupa é que tudo isso sobre uma base político-institucional, social, né? Tão tensa, que faz, como eu disse, a gente desperdiçar a energia. Puxa vida, a gente tem que atacar o problema do emprego, né? O problema do desemprego, na verdade, né? Tem que atacar a falta do emprego. E não, a gente está discutindo o voto impresso, a cloroquina,
está discutindo o homeschooling, está discutindo assim. Bom senso está fora de moda, né, governador? Zero. É triste, é angustiante, é grave, e não é à toa que 50% dos jovens brasileiros tivessem a oportunidade de ir embora do Brasil, segundo uma pesquisa que foi publicada recentemente. Então, quer dizer, além de nos roubarem tudo que nos roubaram na política, agora estão nos roubando o futuro, né? Ou seja, esquece o futuro nesse país, as pessoas estão sendo estimuladas a ir embora. A gente não pode permitir que façam isso com o Brasil. E tem uma outra coisa importante que está sendo discutida no Congresso, governador, que eu acho que é fundamental, o seu protagonismo nesse debate aí também, Zé, você que está sempre acompanhando lá, essa mudança na legislação eleitoral. Eu acho que nós conseguimos ter um avanço muito significativo com o fim das coligações proporcionais, né? Que vai, de alguma forma, reduzir o número de partidos, dar uma melhor condição de diálogo entre executivo e legislativo e tudo mais, e agora estão tentando retroagir aí, estabelecendo um distritão que não existe no mundo inteiro, né? Existe, se eu não me engano, em 4 países muito pequenos. Isso é algo que, junto com o fim da reeleição, talvez traria a manutenção desse fim das coligações proporcionais aí, um avanço muito significativo para a política do nosso país, né? Concordo, né? Eu sou a favor do voto distrital misto, né? Acho que ele é um sistema que melhora eu acho chato aquelas pessoas que ficam botando palavra em inglês e agora não estou achando a palavra, que é o accountability, né? Accountability, exato. Que é a relação, quer dizer, a pessoa prestação de conta, quem, né? Junto à sociedade. Responsabilização. Quem que o representa, né? Ou seja, eu não votei no Zé Frederico, eu votei no Daniel, mas o Zé Frederico foi quem se elegeu, e ele se elegeu pelo meu distrito. Tá bem, eu não votei nele, mas eu sei que é ele que representa o meu distrito, eu sei quem que eu tenho que observar o mandato, Exatamente. quem que eu tenho que acompanhar, quem que me representa se eu precisar lá numa demanda. Mas misto, porque você tem que dar oportunidade também daqueles votos por causas, né? O voto das mulheres, o voto do público LGBT, o voto de determinadas causas que precisam estar lá presente, também minorias que precisam buscar a sua oportunidade e que não vão conseguir, eventualmente, ser eleitos por distritos, né? Então, o misto é nesse sentido, você ter parte das cadeiras pelo distrito, pelos distritos formados, agora distritão não faz nenhum sentido, né? Porque você vai colocar um monte de voto fora, personificar a política, né? E as pessoas não vão entender quem são os seus representantes. E esse é o passo seguinte, na verdade, desse modelo, acho que o distrital misto, porque eu era presidente da CCJ lá na Câmara, e esse é um projeto do nosso querido senador José Serra, e ele ia lá sempre, Daniel, me ajuda a colocar em pauta. Eu colocava em pauta, nenhum partido, a não ser o PSDB, trabalhava para votar, tinha obstrução da pauta, e a gente não conseguia avançar nisso. O relator era um grande amigo, seu correligionário, aliás, um jovem também brilhante, o Betinho Gomes, de Pernambuco, acho que ele está aí no Instituto do PSDB hoje, e a gente tentava e não conseguia avançar na votação do distrital misto, mas acho que é o passo seguinte. Nesse momento, se a gente conseguir manter aí o fim das coligações proporcionais, já vai ser bastante significativo, pensando na próxima legislatura do Congresso Nacional, né? É um erro fragilizar os partidos políticos, porque os partidos políticos cumprem um papel de uma espécie da peneira das ideias, vamos dizer assim, né? Se você não tiver uma primeira instância, né, em que você vai organizar, processar as ideias, os pensamentos, antes de levar ao plenário, vai ser uma confusão e não se governa o país, vira cada um puxa para um lado e as coisas não acontecem. Quando você tem, né, partidos mais fortes, bom, você tem que fazer a sua ideia preponderar primeiro no partido e depois de fazer preponderar no partido, você leva ao plenário. Então, essa etapa ela é importante para organizar o processo e a gente ter uma democracia e que tenha mais efetividade. Senão você tem uma democracia, não, mas aí as ideias todas estão lá dentro. Tá bem, as ideias estão todas lá dentro, estão todos os debates lá dentro, não se chega a lugar nenhum porque não se consegue processar esse debate com esse nível de fragmentação, e aí isso gera uma enorme frustração na população, porque não tem efetividade, não tem tomada de decisão, não se chega a decisão nenhuma, e a população fica frustrada ainda mais com a democracia, porque estão lá 513 deputados que não saem do lugar,
e aí não se tomam decisões, as políticas públicas não acontecem, o país fica instável, os riscos aumentam, com o risco aumenta juros, aí já vou puxar para a parte econômica, né? Os juros desanima a economia desanimada não gera o emprego, e aí começa todo um problema de questionamento das pessoas sobre a democracia, como se a democracia fosse o problema, né? A gente está vendo isso acontecer. Talvez interesse a alguns que a democracia não funcione para poder legitimar os seus projetos de poder de forma autoritária. E 4 anos depois o eleitor não sabe em quem votou para deputado, né? O distrital misto vai ser uma eleição majoritária que ele vai estar ali constantemente observando o seu... Desculpa, Zé. Não, acho que é isso. E esse ponto é importante, né, Eduardo? Assim, que a ideia é assim, se você critica a política, não é que você tem que jogar a política fora, né? Tem que melhorar a política. Se você critica os partidos, não é que você tem que tirar o poder dos partidos, tem que melhorar os partidos, né? Então, acho que esse é um ponto importante justamente para não negar. Eduardo, só acho que um ponto ainda para fechar aqui essa parte, a gente já ir para o final. Você, né, no programa com o Bial, você falou, né, para o Brasil, se declarou ser gay, né? E muita gente, como eu, assim, né, se manifestou colocando como um grande ato de coragem. E teve gente que veio falar que era uma questão, um cálculo eleitoral, né? E aí a discussão bom, cálculo eleitoral, eu acho que realmente para a juventude, para muita gente isso foi tido como algo importante, mas o Brasil é bem conservador, né? Então acho que a pergunta é essa, assim, como é que você vê, qual é o impacto que você vê disso, né? Porque em você saindo pelo PSDB, vai ser o primeiro candidato a presidente da história do Brasil abertamente gay. E se houve o cálculo, foi positivo, né, governador? Eu não sei qual seria a reação das pessoas. Eu nunca menti sobre a questão da minha orientação sexual, nunca busquei criar um personagem, nunca tentei convencer que eu não era, né? Pelo menos desde o momento que eu mesmo me entendi, né? Assim, porque tanto quanto qualquer pessoa criado nesse contexto que tentam convencer a gente de que isso é errado, também fiquei com os meus questionamentos, né? Passei por todo um processo que certamente tantas outras pessoas passam. Mas uma vez que isso ficou resolvido para mim, eu nunca tentei convencer do contrário. Eu resolvi falar sobre o assunto porque, embora eu acho que deveria ser um não assunto, não deveria ser nenhum tema, né? Os outros candidatos não precisam vir, sou heterossexual, não precisam vir falar sobre a sua orientação sexual, sobre sua vida privada. Né? Isso não é um assunto para eles. Por que tem que ser um assunto para mim? Bom, porque no Brasil de hoje, infelizmente, em que se apresentam aí possibilidades de retrocessos civilizatórios, esse tema virou um tema. E seria, e já estava sendo de alguma forma explorado por adversários que tentavam fazer crer que eu tinha algo a esconder. Né? E eu fiz questão de mostrar, olha, eu não tenho nada a esconder, me apresento por inteiro, até porque o Brasil tem um problema de integridade nos seus políticos. Então, que fique claro quem eu sou, né? Inclusive em relação à minha vida privada, embora isso não toque na vida dos outros, toca na minha vida, mas que fique claro também para não permitir que me acusem de estar escondendo absolutamente nada, especialmente quando não é algo errado. Não tem nada de errado nisso, né? Que fique às claras, porque quem tem a esconder são eles. Né? Eles é que têm a esconder. Tem rachadinha, tem mensalão, tem superfaturamento de vacinas, entre outros pontos. Então, eu não quis aqui trazer uma pauta, não sou um ativista, embora respeite, acho que é muito importante que haja ativistas sobre esse tema e defenda em todas as minhas ações, desde que eu fui vereador, né, dando todo o suporte à causa, quando era vereador, para que houvesse os seminários dentro da parada LGBT lá em Pelotas. Quando era vereador, ajudei a constituir, a organizar, independentemente da minha questão de ser público ou não, minha orientação sexual. Depois, aqui como governador, como prefeito também, trabalhando pela causa. Aqui como governador, temos diversas ações voltadas a esse público, sem nunca precisar tratar da minha orientação sexual publicamente. Respeito o ativismo, ele é necessário, não quero tirar espaço de ninguém dentro do ativismo, respeito as pessoas que tiveram muito mais dor no enfrentamento por
desse tema porque enfrentaram antes esses temas, né, e escolheram como bandeira das suas vidas erguer esta bandeira, o que é super importante, mas nem toda mulher precisa ser uma ativista feminina, né, pelo feminismo, embora é importante que existam aquelas que sejam, nem todo gay precisa ser um ativista, embora é bom que tenham, e é bom que todo mundo trabalhe uma causa que, para mim, essa sim é a minha causa, a da igualdade, a do respeito. Essa é a causa que eu defendo, e é para questão racial, para a questão religiosa, para a questão da orientação sexual, para a questão da idade, né? Tanto do preconceito que há contra as pessoas de mais idade, quanto as pessoas mais jovens. Então, o reconhecimento de que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, né? Essa deve ser a análise sobre elas e não sobre esses outros temas. Governador, essa resposta aí você já saiu muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta que acho que é difícil, viu? Por que o Fernando Henrique Cardoso declarou apoio para o Dória? O que aconteceu? Na verdade, acho que está muito claro ali, né? O presidente Fernando Henrique fez, em um tom de descontração, numa reunião reservada, uma fala que se refere, no meu entendimento, sobre a eleição de 2022. Quando ele fala o candidato dele é o Dória e tem o voto dele, então está admitindo o Dória como candidato, que ele não é ainda. Então, eu digo o seguinte, né? Se o Dória for o candidato, ele não terá apenas o voto do Fernando Henrique, terá o voto de todos dentro do PSDB, né? Inclusive o meu, né? Se for assim definido. Então, antes disso, tem as prévias. O presidente Fernando Henrique não tratou sobre, dentro das prévias, a candidatura do Dória é a que ele defende. Não foi isso. Seguramente não foi, respeito. Acho que houve talvez uma tentativa ali já nos climas pré-eleitorais internos aí do partido de tentar usar algo para embalar uma candidatura, mas não é o caso. O governador de São Paulo, João Dória, tem o meu respeito, tem uma boa relação com ele, temos estilos bastante diferentes de atuação política, e isso vai poder ser observado pelo partido para tomar a decisão sobre quem deva representar o PSDB nas eleições de 2022, que eu espero seja uma eleição que se debata mais o futuro do que o passado. Muito bem, está bem explicado aí. Foi a conjuntura do evento lá que acabou levando ele a essa manifestação. Entendeu? Eu ia falar assim que o Eduardo ele é bem polido, né? Moderado. A gente tem opinião bem forte sobre o Dória, né? Mas por causa do tempo, a gente vai até passar aqui agora. Não tem clima para a gente ser muito ousado aqui. Mas assim, para a gente fechar aqui, a gente tem alguns quadros rápidos, né? Assim, acho que o primeiro quadro é um quadro que a gente chama de O Sonho, né? Eu sei que você já mencionou aqui, mas a gente pergunta para todo mundo que vem para cá para falar no Pique Melhor que Sushi, qual que é seu sonho? Qual que é o seu sonho grande, assim, de transformação política? O meu sonho na política, né? Eu estou na política com um sentimento de missão, né? Eu fiquei extremamente realizado de ser prefeito da minha cidade. O meu sonho não é ser alguém, ser o presidente, ser o que quer que seja que eu possa ser. Já fui prefeito, fui governador, sou governador, ser presidente. Eu tenho o sonho de poder ajudar a fazer a diferença. E acho que a gente tem que fazer política com muita humildade, de reconhecer que, eventualmente, outra pessoa, né, na circunstância política, possa ser aquela que deva ocupar a função. E o papel da gente pode ser estar ao lado, ajudando, colaborando nos bastidores. Tem uma frase da Margaret Thatcher que falava, né, justamente que no passado era sobre fazer, hoje em dia apenas sobre ser, né? Ela diz em inglês, it used to be about doing something, today is only about being someone. Então, que a gente possa recuperar uma política mais centrada no que a gente pode fazer pelo outro, né? Colocar o outro em primeiro lugar e não nós mesmos. A essência da política é essa. É o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro, não para melhorar a minha vida. Então, dentro dessa lógica de colocar o outro em primeiro lugar, o Brasil, como eu disse, precisa voltar para o centro, não um centro sem posição. Não tem a ver com ausência de posição o centro, tem a ver com poder ter posição sobre os assuntos sem desrespeitar o outro. Compondo, buscando convergência,
né? Um amigo meu perguntou esses tempos, tá, mas você é centro-esquerda ou você é centro-direita? Aí eu devolvi a pergunta para ele, eu digo, o que você considera de centro e, aliás, o que você considera direita e esquerda? Ele ficou sem saber como responder e disse, não, eu vejo na direita privatizações, enxugamento da máquina, um trabalho pelo ajuste fiscal, e na esquerda eu vejo uma preocupação com o social, transferência de renda, entre outras ações. E eu perguntei para ele, mas por que as coisas são incompatíveis? Por que não dá para fazer um governo mais enxuto, que privatiza, que não ocupa todos os lugares e que foca justamente em fazer transferência de renda, programas sociais para quem realmente precisa? Não são incompatíveis, tentaram convencer a população de que, não, ou você vai ser eficiente, ou você vai se preocupar com as pessoas. Não, eu tenho que ser eficiente para me preocupar e conseguir cuidar das pessoas. Então, o que eu quero para o Brasil é justamente um país que esteja organizado, um governo que tenha credibilidade, que diminua os riscos, né, sobre o futuro do país, assim anime investimentos, porque a gente tem 200 milhões de pessoas num território continental com uma rica biodiversidade, com a maior área florestada entre os países do mundo. Toda essa potência que a gente tem acaba sendo subdesenvolvida por conta da organização que a gente tem como governo não apresentar mínimas condições de segurança para quem quer investir, né, para o dinheiro vir com força para cá, até pelas carências que a gente tem de infraestrutura, podia estar vindo tanto dinheiro para cá para atender essas carências, e o país não cria essas condições. Então eu quero um país organizado, que recupere a credibilidade, que recupere o seu futuro, né? E para recuperar o futuro a gente tem que também ter uma outra clareza que vocês falaram aqui sobre disrupção, né? O disruptivo, a forma como as coisas se organizam, como as pessoas se relacionam, a tecnologia rompe com absolutamente tudo, como se produz, né? Como as pessoas se relacionam pessoalmente. E se a gente não mudar o nosso país para fazer um choque na educação, para gerar na juventude que vem pela frente capacidade de raciocínio lógico e capacidade socioemocional para esse mundo que vai vir pela frente, a gente vai ver uma geração toda envelhecendo sem as capacidades que serão demandadas nesse novo mundo, e aí a gente vai ter um país que vai estar envelhecendo e empobrecendo. E a velhice custa caro. Se a gente envelhecer pobre, talvez a gente chegue num ponto de não retorno. A gente não tem o direito de envelhecer antes de enriquecer. A gente precisa gerar riqueza no Brasil para sustentar essa mudança de perfil demográfico de um país que vai envelhecer, que vai perder o seu bônus demográfico e que, se a gente não aumentar a produtividade urgentemente, não vai conseguir enriquecer a tempo de sustentar a velhice que vai vir pela frente. Aí talvez a gente entre numa enrascada de um ponto sem retorno. Governador, suavizando já aqui o nosso bate-papo, para quem não, obviamente ninguém viu, mas aqui nos bastidores, antes de começarmos o bate-papo, o governador estava comendo um pinhão ali, explicando para nós da tradição lá. E aqui a nossa tradição é o piqui. Olha lá. Aqui a nossa tradição é o piqui, o nosso nome é o piqui, que é melhor do que sushi, viu, governador? E a minha pergunta é a seguinte, já experimentou o piqui, não? Piqui? Puxa vida, ainda não. Agora espero, vou visitar Goiás em seguida aí e vou ter a oportunidade para a gente conhecer aí e degustar. O Zé Frederico vai ficar responsável de te oferecer o piqui. Eu não vou me comprometer com isso, não, Zé, porque a turma que o governador vai estar aqui, até tem amigos lá, viu? Mas politicamente nós somos bastante divergentes, governador, então não vou criar nenhum constrangimento, nenhum problema aqui para você, não. Pode deixar comigo. Não, inclusive tem toda uma técnica, viu, governador? Assim, a gente explica lá na hora. Mas já dá a polpa, já. Não, tira para lá para não correr o risco de morder o piqui, não. É muito gourmet, né? E governador, assim, um quadro nosso é um quadro chamado Qual é a Boa, né? Que basicamente é você indicar alguma coisa... Não, mas antes, no Piqui na Veia, tem uma coisa. A pergunta para o governador. Quando você pensa em Goiás, o que vem à sua mente, governador? Mas Goiás, um monte de gaúcho que tem por aí também, né? É verdade. A gente vê Goiás
como um estado que cresceu e se desenvolveu muito no agronegócio, que precisa, aliás, que também tem uma indústria que foi se fortalecendo nos últimos tempos e que importei, inclusive, de Goiás, a minha secretária de Educação, pelos bons índices que foram alcançados na educação em Goiás, tornando uma boa referência também nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, Goiás, sem dúvida nenhuma, uma boa referência de um centro-oeste brasileiro que vai crescendo, se desenvolvendo com uma força do nosso agronegócio e que, sem dúvida nenhuma, é motor da nossa economia e precisa crescer com a sustentabilidade, né? O tema do meio ambiente precisa estar cada vez mais associado à nossa produção agrícola, até para que a gente consiga ter os clientes lá fora comprando da gente, e o valor da sustentabilidade ambiental é cada vez mais presente no mundo. E agregando valor às nossas commodities aqui também, né, governador? Agora a justiça seja feita, viu? Os seus conterrâneos, os sulistas... Fora a música sertaneja, né? Que também é importante. Claro. Mas os seus conterrâneos, os sulistas, vieram para cá e transformaram muito a realidade aqui do nosso estado. Nós somos muito devedores aí aos sulistas que vieram e empreenderam aqui no campo de uma forma muito competente e transformadora aqui em Goiás. Isso é bacana do Brasil, né? E você sabe que eu brinco sempre, Daniel, que quando o Rio Grande do Sul é tido até hoje como os gaúchos, aquele pessoal separatista que queria se separar, canta o hino com a vibração de quem acha que conseguiu separar, né? O pessoal no Rio Grande do Sul aí é famoso por isso. E aí eu brinco o seguinte: olha, a gente não perdeu a Revolução Farroupilha, né, que foi a tentativa de separação lá no século XIX. A gente só mudou a estratégia. A gente começou a distribuir gaúcho para tudo que é lado. Bom, já que não vai dar para separar, vamos distribuir gaúcho para tudo que é lado aí, vamos tomar conta. Aqui tem CTG em cada cidade do estado, viu? Se o CTG virar comitê político seu na campanha, não precisa de mais nada. Essa integração é bacana, a diversidade do nosso país, do ponto de vista, né, da população, as etnias que aqui estão presentes, a diversidade climática, cultural, né, das vocações para empreendedorismo de cada região, e ao mesmo tempo tudo isso conectado, né, num sentimento de nação e essas trocas que acontecem, como se falou aqui, né, foi gaúcho para aí e vem goiano para cá também, por exemplo, o prefeito aqui da capital, Sebastião Melo, né? Sebastião Melo é goiano, mas não só isso, né? A música sertaneja ali, como a gente estava falando, ela está presente no Brasil inteiro, né? Então a gente tem uma troca muito legal, muito bacana, e é isso que tem que ser valorizado, e não o clima de ódio, né, que prepondera na nossa política de tentar dividir a nossa população. A característica do povo brasileiro é o afeto, é o acolhimento, né? A gente não pode deixar que esse clima de ódio prospere mais. Eu falei CTG aqui, mas vou explicar para quem está nos ouvindo aí, é o Centro de Tradições Gaúchas, né? Que tem aqui em muitas cidades. Mas eu assustei, Zé. Um dia eu era vereador aqui em Goiânia, cheguei lá em Porto Alegre com outros colegas vereadores. Não, peraí, que tem um presidente da Câmara aqui que quer te receber e é seu conterrâneo e tudo. De repente é o Melo lá, presidente da Câmara de Piracanjuba. Eu falei, mas como é que você veio parar aqui? Depois os gaúchos escolhem aí ele como prefeito da sua capital. Zé, qual é a boa aí? Um comentário, né? Você falou muito de centro, Eduardo. E acho que vindo a Goiás, conhecendo, né, mais aqui o estado, acho que é uma boa definição. Não só centro geográfico, mas é um lugar em que você vai encontrar pessoas que vieram do sul, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, gente que veio do norte, do nordeste. Eu acho que foi uma mistura, né, de gente empreendedora, gente bacana. É um estado bem especial. E aí, pra gente, último quadro, qual é a boa? Né? A gente pede pro convidado, governador, dar uma dica. Pode ser uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica de série, alguma coisa que esteja acontecendo, que você esteja experienciando, assim, tendo a experiência e acha que o convidado deveria experimentar. Olha, eu vou dizer o que eu acabei de começar a ler e estou lendo, a gente falou aqui, né, sobre o livro do Barack Obama. Comecei a fazer a leitura, é super interessante, uma linguagem super fácil, bem acessível aí para quem está nos acompanhando e não é tão enfronhado das coisas da política, mas é uma boa dica que ajuda a entender, né, o contexto, as circunstâncias,
uma trajetória política de alguém, né, que foi o primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos e que é uma boa referência em bom senso, em equilíbrio, em respeito à diversidade. Acho que nos valores aí que estão faltando um pouco na nossa política. Então eu deixo essa dica porque eu estou gostando bastante da leitura, está indo bem rápido aqui. Governador, a nossa última entrevistada foi uma goiana que conseguiu uma bolsa de estudos em Colômbia, onde você também já estudou, e ela quer ser a primeira astronauta brasileira. E ela indicou também, ela foi o Renanzinho que indicou, o Ferreirinha que indicou o livro do Obama. E eu disse o seguinte, o da Michelle Obama é melhor do que o Obama. Mas Pois é, foi isso. a minha dica, a boa do dia aí, a boa do episódio, é um livro que você vai gostar também. O Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ele é jornalista e escreveu sobre o Churchill. E é um livro espetacular também, de uma linguagem bastante acessível e mostrando aí o que seria do mundo se o Churchill não tivesse tomado as decisões, né, que teve de enfrentar a Alemanha. E as suas, Ganhei de presente, está na minha estante aqui. Vou botar na sequência. Boa. Ó, eu sempre dou dica de livro aqui, viu, Eduardo? Hoje eu vou mudar. Minha dica, ela vai durar mais ou menos 30 segundos para quem quiser ver, né? Deve estar já disponível, né? Colocar no Google, coloca Rebeca Andrade, a nossa ginasta, no solo, e aí você vai ver o seguinte, ela faz a apresentação no solo com 2 músicas. Primeira, Sebastian Bach, né, uma música clássica, e no meio inverte para Baile de Favela, MC João. Então, assim, aquilo ali é Brasil, na veia, e um negócio de muito orgulho. Então, minha dica é essa. Zé. Boa. Eduardo, poxa, a gente tem muito a te agradecer. Muito obrigado pelo papo, foi muito bom. E acho que a gente aqui, jovens políticos, né, os jovens que gostam de política, ver gente assim jovem, com essa visão, com essa ambição, né, com essa boa ambição de mudar o Brasil, querendo fazer mais do que ser, acho que para nós é muito rico. Isso aí. Obrigado pelo privilégio e o prestígio, governador. E fica firme aí, eu acredito muito no centro no ano que vem. Acredito piamente que é esse o caminho que o brasileiro quer. Aliás, já queria em 2018, viu? Você é um pouco polêmico no final aqui. Se não fosse a facada, o Alckmin era presidente da República hoje. Ele já estava crescendo. Eu não sei se vocês se lembram, mas estava crescendo. Ia passar o Bolsonaro fugindo dos debates ali e tal. Aconteceu aquele episódio lá e tudo mudou. Fica firme aí. De alguma forma, não sei se partidariamente, mas vamos estar torcendo porque você representa muito bem a boa política, não é isso, Zé? Fica à vontade aí. Obrigado mais uma vez, governador. Obrigado, Daniel, Zé Frederico. Prazer ter um papo desse aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos continuar cumprindo a nossa missão aqui, eu digo, no que a vida nos reservar. Aí, né? A gente, conforme vai dando passos na política, a gente é mais escolhido do que escolhe. Né? Então, tem que ter essa compreensão, a gente vai construindo o caminho, mas é também sobre as oportunidades, as circunstâncias, o contexto, né? O momento, e a gente tem que saber também interpretar e entender isso para também não transformar a vaidade da gente no que nos mova. Né? Eu sempre digo que as pessoas, os seres humanos, todos têm vaidades. Políticos têm um pouco mais vaidade que os outros, né? Só que a gente não pode estar movido na vida pública pela vaidade, a gente tem que estar movido pelo sentido de serviço, né? Como eu disse, colocar o outro na frente, o outro é mais importante do que a gente mesmo. Valeu, obrigado pelo espaço aqui de vocês. Valeu, abraço. Obrigado. Ô Daniel, muito bom, hein? Entrevista boa, fala de gestão, fala de política, fala de sonho, fala de questões pessoais, né? Achei bem interessante. Sem dúvida, foi uma grande entrevista. Espero que todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está nos ouvindo aí possa curtir bastante. Esse é o nosso objetivo aqui no Piqui Melhor que Sushi. Trazer bons debates, pessoas que possam agregar aí no conhecimento e nas discussões atuais que têm sido feitas e que têm protagonizado tantos debates familiares, entre amigos, grupos de WhatsApp. A política tomou conta, né? Eu não sei se é dessa época, Zé, mas antigamente essa discussão era com o treinador da seleção brasileira, né? E acho que é uma evolução para nós, né? Discutir política é muito mais importante que discutir e escolher aí os jogadores da seleção brasileira. Mas acho que hoje foi um dia bastante especial. É isso aí. E aí só um comentário sobre isso, né? Hoje, a piada clássica agora, recente, é que o brasileiro sabe
não sabe a escalação da seleção, mas sabe a escalação do STF, né? Sabe quem são os ministros, né? E aí pode parecer ruim, mas eu acho que é bom. O brasileiro olhando para a política, né? Porque vai ser bem importante agora. Pessoal, o Daniel tem algo muito importante para falar para vocês. Só agradecer a audiência e dizer o seguinte, agora nós já estamos no Spotify, viu? O Bruno Rocha Lima conseguiu resolver, está colocando lá na plataforma agora, então pode acompanhar, quem quiser dar uma malhada, uma corrida e ouvir, vai ser bem bacana, não é isso, Zé? Além do YouTube, Instagram, Facebook, tá tudo lá. É isso mesmo, muita gente estava cobrando, né, de estar no Spotify, então tá lá. Dá para você, enfim, dirigir, fazer, correr, escutar a gente, depois manda lá o seu feedback, fala o que achou. Importante feedback, né? Ter a crítica e a sugestão, o que vocês acharam e sugestões de próximos convidados aí para estar aqui conosco. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.